Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho no canal T-Estrutura. Hoje a decoração da nossa aula é da senhora Beraldo, da Laís, da minha namorada, da minha companheira. Essa obra de arte é dela, Astrobaldo é o nome da nossa casa, da nossa residência. Tem aqui nosso quadrozinho que toca música, Zezé de Camargo e Luciano. E na aula de hoje nós falaremos sobre o índice de indeterminação do sujeito e o pronome apassivador. Agora que o Zezé de Camargo e Luciano nos permitiram, falemos sobre essas duas estruturas. Galera, tanto o índice de indeterminação do sujeito quanto o pronome apassivador são representados pelo pronome obliquo se. E eu preciso saber diferenciar essas duas estruturas em razão das questões de concordância verbal e em razão da competência 1 da sua dissertação Enem. Por que eu preciso saber isso? Porque tanto o se, índice de indeterminação do sujeito, quanto o se, pronome apassivador, possuem peculiaridades na regência e na concordância. Vamos lá? O se, índice de indeterminação do sujeito. Anota aí, pega o caderno e anota. Você precisa memorizar isso, não tem jeito. O se, índice de indeterminação do sujeito, ele ocorre com verbo transitivo indireto, com verbo intransitivo e com verbo de ligação. Por exemplo, precisa-se de funcionários. Quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto. O se é índice. Morre-se de malária na África. O verbo morrer ele é intransitivo. De malária, adjunta adverbial de causa. Na África, adjunta adverbial de lugar. Se o verbo morrer é intransitivo, o se também é índice. Permanece-se atento durante a aula. O permanecer é um verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, o se também é índice. Jairo, qual é a consequência disso para a concordância? Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo, galera, jamais, nunca, de jeito nenhum, sem exceção, poderá ir ao plural. Se o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Certo? Então, galera, precisa-se de funcionário, precisa-se de funcionários, não importa. O se no singular, o verbo, perdão, no singular, já que o se é índice. Assistiu-se a um bom filme, assistiu-se a vários bons filmes. O assistir no sentido de ver é transitivo e indireto. O se é índice. Sujeito indeterminado, verbo na terceira do singular. Já iria o pronome apassivador. O pronome apassivador, pessoal, ocorre, anota aí de novo, quero ver isso anotado no seu caderno, com verbo transitivo direto, VTD, e verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Quando eu tenho, galera, pronome apassivador, eu tenho uma estrutura chamada de voz passiva. O que é a voz passiva, já? É muito fácil. Na voz passiva, galera, eu tenho uma estrutura em que o sujeito é o termo que sofre a ação. Ele é chamado de sujeito paciente. Ele sofre, ele recebe a ação. A palavra paciente, ela vem da palavra paixão, que vem do latim passion, que quer dizer sofrimento. Então, estar apaixonado, galera, é estar sofrendo. Fica ligado. Então, voz passiva, o sujeito sofre a ação. Se eu tenho o pronome apassivador, logo tenho a voz passiva. Logo, o sujeito é quem sofre a ação. Então, por exemplo, aluga-se uma casa. Quem aluga, aluga algo. Transitivo direto. Esse se é pronome apassivador. O sujeito é quem sofre a ação. Uma casa está sendo alugada. Falou-se a matéria ao colega. Quem fala, fala algo a alguém. Esse se é pronome apassivador. O verbo é transitivo direto e indireto. Observem, galera, que o sujeito é a matéria. A matéria é o que está sendo falado. É o sujeito paciente. Então notem, pessoal, que com o pronome apassivador, eu tenho o sujeito. O sujeito é quem sofre a ação. Portanto, se eu tenho sujeito, eu tenho concordância. O verbo ele vai concordar com o sujeito paciente.
Portanto, galera, aluga-se uma casa, porém, alugam-se casas. Falou-se a matéria ao colega, porém, falaram-se as matérias ao colega. Perceberam que eu tenho uma diferença nos verbos e eu tenho uma diferença na concordância? Vamos relembrar? Índice de indeterminação do sujeito. Verbo transitivo indireto, intransitivo e de ligação. O sujeito é indeterminado, o verbo sempre fica na terceira do singular. Pronome apassivador, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho o sujeito, é o sujeito paciente, é quem sofre a ação e o verbo concorda com ele. É por isso, galera, que quando você está andando na rua da sua cidade e você encontra lá assim, ó, vende-se carros usados, há um erro. Vamos pensar? Viu partícula C, pense em índice, pronome apassivador. Quem vende, vende algo. Verbo transitivo direto. O C é pronome apassivador. Se é pronome apassivador, o verbo concorda com quem sofre a ação, com o sujeito paciente. Carros usados. Por isso não seria vende-se carros usados, mas sim vendem-se carros usados. Vende-se um carro usado, vendem-se carros usados. Jairo, vi na minha rua a placa aluga-se salas. Vamos lá? Quem aluga, aluga algo. Transitivo direto. O C, pronome passivador. Sujeito é quem sofre a ação. Quem que é o sujeito? Casas. Sujeito paciente. Portanto, não seria aluga-se casas. Seria alugam-se casas. Pegamos, galera? Mais uma vez, para reafirmar. Índice de determinação do sujeito. Verbo transitivo indireto, intransitivo e de ligação. Eu tenho, pessoal, sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Pronome apassivador, verbo transitivo direto ou direto e indireto. Tem o sujeito paciente, o sujeito é quem sofre a ação e o verbo concorda com ele. O verbo fica no singular ou no plural, dependendo do sujeito paciente. Hoje tá uma gritaria aqui na vizinhança que tá uma beleza. Titinho mora num cortiço, vou te falar, vocês devem estar ouvindo os gritos por aí. Peço desculpas por ele, galera, mas eu particularmente gosto muito de gravar vídeo sem edição. Como se fosse uma aula mesmo, como se eu estivesse trocando ideia com vocês. Acho assim, vídeo cortado demais, com o professor lendo o que está falando, né? Assim, fica muito artificial. Espero que mesmo com os empecilhos aí, galera, tenham gostado. Né? Hoje a decoração é um pouquinho diferente, né? Hoje não temos lá o Poderoso Chefão. Né? Temos ali os quadros do Titi e a obra de arte da senhora Beraldo, né? Da Laís. Gente, muito obrigado. Sigam o nosso canal. Se tiverem gostado, por favor, compartilhem o nosso vídeo. Né? Dá uma olhadinha lá, www.testrutura.com.br e dá uma olhada. Às vezes algum dos planos auxilia você, às vezes, se não você, talvez um dos seus amigos. Hoje o Titio está de Schalke 04, né? Camisetas aí de times de futebol alemão nos 3 últimos vídeos. Mas de verdade, galera, espero que tenha auxiliado, espero que gostem do trabalho. Né? Alguns dizem que a camiseta é para combinar com os olhos azuis, enfim, mas brincadeira. De verdade, galera, espero que tenham gostado. Né? Estou já muito pedante, é melhor parar esse vídeo. Até mais, fiquem com o divino, que todas as entidades espirituais lhes abençoem nessa busca pela nota 1000. Valeu, galera!